Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Estelar Tiragens. Eu sou Luciana, taróloga e numeróloga pitagórica, e hoje eu tô aqui pra gente falar dessa lua cheia em Áries, que vai chegar daquele jeito, porque toda lua cheia já é sempre muito poderosa, ainda mais em Áries. Então eu trouxe aqui uma tiragem intuitiva, geral, pra você se conectar com reflexões que você precisa fazer nesse momento, tá bom? Nessa semana, porque essa lua tá pra acontecer aí entre hoje e amanhã. Então, vai pegar bem uma leitura de semana também, né? Muito bem, temos aqui os nossos dois baralhos, os dois decks de Halloween. Vou levantar aqui. Caiu. E vocês escolhem qual desses decks te chama mais, qual que você gostaria de receber uma mensagem. Pode pausar o vídeo se for necessário para você escolher. Aqui a gente tem o 5 de paus e aqui o 8 de copas. Qual que te chama mais? Vou começar aqui com o 5 de paus, tá bom? Vamos lá. Quais são as reflexões que você precisa fazer essa semana? Primeiro de forma geral, depois a gente vai dar também um direcionamento para as áreas. Qual é a maior reflexão que você precisa fazer essa semana? Temos aqui o imperador. O imperador sempre vai pedir pra gente refletir no quanto a gente tá, talvez, apegado demais aos nossos planos e inflexível com a realidade. Então, eu me planejo de uma forma, mas será que eu estou me movimentando igual, da mesma velocidade que eu estou planejando? Porque só planejar e não agir não vai levar a gente muito longe. E ao mesmo tempo, se a gente acha que tudo só pode ser de acordo com o nosso plano, com a nossa visão, pode acabar sendo um pouco perigoso. Então, essa carta pode estar te convidando a planejar mais, porque talvez você esteja agindo sem muito planejamento, ou a um pouco do desapego do seu planejamento para que você consiga aproveitar um pouco a vida, não é mesmo? Porque a vida não é apenas a confirmação dos nossos planos. Ela é muito mais do que isso e a gente precisa também saber se relacionar com o que vai acontecendo, por mais imprevisto que seja. Então, aqui, o Imperador já está te alertando para o excesso de planejamento ou a falta absoluta dele. Agora, o obstáculo vem como o julgamento. O julgamento já vai, talvez, trazer essa ideia de refletir muito e olhar muito as coisas, como se esse excesso de planejamento do imperador fosse um perfeccionismo. E aí você acabasse se sabotando e deixando para fazer as coisas depois, não agindo, porque talvez você está em busca de uma perfeição, em busca de algo que saia exatamente como você gostaria que saísse, e aí você não sai do lugar. Então, é uma carta que pode estar te alertando, pode estar te convidando a pensar sobre o excesso de rever as situações antes de agir. Claro que não é para ser impossível, não é para ser irresponsável, mas também precisa agir, a coisa precisa andar. E o maior conselho vem como mago. E o mago é a carta que pede para que você ande, se movimente e te lembra que você tem o que você precisa para dar os primeiros passos. Muitos dos nossos erros, e aqui pode ser até representado por esse imperador, está no fato de que a gente só consegue se mexer se a gente visualizar o caminho inteiro. E não é assim, a gente bem queria que fosse, mas não é. Às vezes a gente só consegue ver os próximos 2 passos. E a gente precisa ter coragem de dar esses passos para que o caminho também vá se abrindo. O mago é uma carta como conselho que fala: vai, começa. Mesmo que você não faça ideia de como você vai chegar no final, o que importa é que você se mexa, que você se movimente, que você ande. E para isso, você não precisa saber o caminho todo. Você só precisa saber a próxima coisa que você precisa fazer. A próxima coisa que faz sentido, a próxima coisa que parece ser certa, a próxima coisa que parece ser melhor. É só essa próxima coisa que você precisa saber. Certo? Então vamos ver aqui o complemento
Aqui eu vou tirar para as outras áreas, né? Aqui foi mais geral. E aqui para as áreas, né? Um conselho que você precisa ouvir. Lembrando que o tarô não trabalha com previsão de futuro. E eu sempre falo que você nem deveria querer previsão de futuro. Queira se responsabilizar pelo seu futuro. E ache no tarô uma boa bússola. Vamos lá. Muitas transformações no teu ambiente de trabalho. Você provavelmente precisa desapegar de alguns hábitos, de algumas formas que você vem fazendo as coisas. E pode ser aonde essa lua cheia aí vai mais pegar para você em termos de transformações e mudanças no seu trabalho. Amorosamente, se você está com alguém, que você confie nessa pessoa. Eu sei que às vezes alguns relacionamentos são formados e mantidos muito mais pelas nossas necessidades de não ficar sozinho, ou nossas validações de se sentirmos amados, do que por amor e por confiança. Mas aqui a gente tem um 3 de ouros, lembrando de confiar na outra pessoa e confiar na palavra da outra pessoa. Se ela tá mentindo, se ela tá te enganando, se ela tá descumprindo os combinados que tem com você, isso diz dela. Só que se você fica uma pessoa excessivamente controladora como esse imperador, você passa a estar errado. Porque num relacionamento afetivo, nós temos 2 adultos se relacionando, onde cada um precisa ser responsável por si. E talvez esse excesso de controle em garantir que essa outra pessoa se relacionando com você faça o que prometeu, cumpra a palavra, haja de acordo, mas está falando da sua insegurança, de ter medo de perder essa pessoa e de o que você faria caso isso acabasse. Então você tenta contornar essa insegurança com controle, do que de fato está dizendo sobre a pessoa. As ações falam por si só, desde que da pessoa fale por ela e não se intrometa nesse aspecto. Caso você esteja solteiro, temos aqui um rei de ouros. Aproveita, talvez realmente não é momento para você estar com alguém agora. É hora de você aproveitar o que você construiu para você, o que você fez para você, a vida que você construiu para você. E isso não necessariamente requer alguma outra pessoa. Nesse momento, se você está me ouvindo agora e você se você não está numa relação, o melhor agora é cuidar de você. Talvez você precise cuidar de você e da sua saúde, da sua vida, colocar a tua vida em ordem antes de pensar em estar com alguém. Falando de dinheiro, temos aqui o enforcado. Não temos muitas movimentações ou grandes reflexões a serem feitas aqui, a não ser a questão de prioridade. O que você está colocando como prioridade na sua vida hoje? Como que você está lidando com o seu dinheiro? Para onde ele está indo? Com que energia você está lidando com o teu dinheiro, né? Dinheiro é energia. E se você não sabe direcioná-lo, ele se esvai, mesmo antes da gente ter como fazer alguma coisa com ele. E por fim, se conecte com a sua ancestralidade, com a espiritualidade, com a história que existe além de você, né? Da sua família, de como você chegou até aqui. A sua própria história. A história da sua família é a sua história. Então, navegar por essa próxima semana vai pedir de você exatamente essa conexão com quem você é. Talvez você precise se lembrar do caminho que você construiu até aqui, das coisas que você superou e de onde você veio, para onde você está indo. Tudo isso é parte desse 9 de copas, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Lembrando que é uma leitura coletiva. Talvez nem todas as partes dela encaixem com você. Caso você se interesse e queira fazer uma leitura particular alinhada com você, com as reflexões que você precisa nesse momento, os meus contatos estão aqui embaixo para você poder agendar um atendimento. Um beijo e eu te vejo na próxima. Vamos falar com o grupo 2 agora, que escolheu este baralho, que era o baralho representado aqui pelo 9 de copas. Eu acho que eu falei 8 de copas antes. Mas enfim, aqui estamos nós. Primeiro vamos começar
com as reflexões gerais, quais são as reflexões que você está precisando fazer agora nessa semana, nessa fase de lua nova, o que você precisa pensar, aonde você precisa refletir. Então, primeiro, aqui a gente vai ter a necessidade de refletir sobre equilíbrio. A temperança sempre pede mais calma, mais caminho do meio do que extremos. Então, como que você tá se sentindo? Será que você anda muito dual? Ah, ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado, é branco ou preto, ou é esse caminho ou é aquele. Talvez você esteja precisando incluir mais as coisas, entendendo que uma coisa não necessariamente exclui a outra, que você pode ter um pouco de cada. Então, aqui a gente tem essa necessidade de pensar sobre isso, de ter mais equilíbrio e de conseguir incluir mais as coisas. É aquela máxima de que nenhuma pessoa é só boazinha ou só a vilã da história. Nós, enquanto seres humanos, somos complexos e multifacetados. Então, não se apegue, tente se libertar um pouco. Aproveita essa energia para se libertar de conceitos na tua vida que você seguia por isso aqui é 100% bom ou 100% ruim, 100% certo ou 100% errado, isso aqui é 100% aproveitado ou 100% inútil. Isso é muito complicado, isso é um lugar muito complicado, porque as pessoas vão, mesmo as pessoas que a gente mais ama na Terra, vão ter pensamentos diferentes dos nossos, ou vão nos machucar. E aí? Isso anula o amor? Isso anula toda a parte boa de alguém? Do mesmo jeito que uma ação boa anula todas as ações ruins que alguém fez, mais equilíbrio e mais união de opostos dentro de você, tá bom? Você talvez esteja precisando olhar as coisas com um olho um pouco mais otimista, um pouco mais colorido para a vida, ver mais as oportunidades e se sentir mais forte diante de obstáculos, diante de partes difíceis do caminho. Aqui, um sol no obstáculo é como se você não conseguisse enxergar as coisas com clareza, com luz. Então, olhe para as coisas com um olhar mais otimista, mais verdadeiro, tá bom? Porque o sol pede esse olhar e você tá com isso no obstáculo, no desafio. Então, está sendo um desafio olhar as coisas com bons olhos. A grande questão aqui representada pelo eremita, o grande conselho, vem para que você olhe para você, para a sua sabedoria, porque você já acumulou até agora. Talvez você esteja tentando ouvir demais o lado de fora. Tentar agradar os outros não é esquecer de si mesmo. Às vezes a gente acha que as pessoas só vão nos amar se a gente concordar com elas. E não é bem assim. Pessoas gostam de pessoas que gostam de si mesmas, né? E mais do que isso, as pessoas que você ama, as pessoas que te amam verdadeiramente, deveriam querer o seu bem, deveriam querer te ver feliz, vivendo de acordo com a sua própria bússola interna, de acordo com aquilo que te faz feliz, e não querendo agradar todo mundo. Então, se você tá com essa dificuldade de equilibrar opostos, porque você tá tentando agradar demais os outros, lembre-se de olhar para você primeiro. O eremita te convida sempre a se fechar um pouquinho e olhar para outros momentos na tua história que você talvez passou por algo parecido. Você sabe como sair daí. E não é agradando os outros. Não é essa a solução. Pelo menos não é essa a solução que vai te trazer clareza, que vai te trazer verdade, que vai te trazer essa luz do sol. Tá bom? Vamos com as mensagens complementares agora, com o nosso tarô mais de Halloween. Esse tarô daqui também, ele é bruxesco, né? Mas esses dois decks eu considero mais de Halloween. Vamos ver aqui quais são as mensagens. Primeiro pro seu profissional, que tá aqui me ouvindo agora. Temos aqui a carta do julgamento. Talvez seja a hora de rever algumas coisas no seu profissional. O outro monte, o grupo número 1, também teve uma carta de profundas mudanças e transformações no âmbito profissional. Talvez seja onde essa lua mais vai pegar para essas pessoas que estiverem aqui, para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. O julgamento pede sempre para que você
reavalie. Então vão ter situações ou posturas do seu trabalho que seriam boas se você reavaliasse, se você entendesse se de fato elas são boas, se você está agindo da melhor maneira, o que você pode melhorar, o que você pode resolver, qual picuinha que você pode terminar. Sabe? Põe os pingos nos is, esquece. O que você achar que cabe uma conversa, conversa. O que não achar, desapega desse passado que não tá te servindo de muita coisa. Tá bom? Se você tá num relacionamento, aqui o tarô pede pra você ser mais otimista, né? O 3 de paus sempre revela um momento de confiança para o que vem pra frente. Então, caso você esteja numa relação, é um ótimo momento, você tá vivendo um momento bom, um momento que tende a dar frutos pro futuro, né? Tende a ter um caminho longo no futuro. Caso você esteja solteira ou solteiro, aqui a gente tem um 7 de ouros, também simbolizando que talvez o momento não seja de ficar procurando conhecer muita gente. Hoje em dia parece que tá solteiro é uma maratona, né? Então a gente entra em aplicativos, sai com pessoas e tenta a todo custo sair com alguém, estar com alguém. Às vezes o objetivo nem é estar num relacionamento, mas dar chances ao amor, se por assim dizer. E o 7 de ouros, ele pede uma pausa. Para um pouquinho, não adianta fazer as coisas no modo automático. Será que você tá pronta pra estar num relacionamento agora? Ou você só tá nessa busca automática por estar com alguém sem nem pensar que tipo de relacionamento você quer, que tipo de pessoa você quer do seu lado, o que você precisa melhorar em você antes de estar numa relação. Então, pausa um pouquinho. Em termos financeiros, a gente tem um 7 de espadas. Olhe com um pouco mais de verdade pro seu dinheiro. Às vezes você pode estar reclamando de uma situação que nem tá tão ruim assim, mas que você talvez não tá administrando da melhor forma e você culpa outra coisa, né? Culpa, eu não tô ganhando dinheiro, mas na verdade você tá gastando dinheiro mais da conta, ou você não tá organizada com seus gastos. Então, mais organização e mais verdade, mais honestidade aí na hora de lidar com o teu dinheiro, tá bom? E de forma geral, Imperador, gente, é outro baralho e também estava presente lá no número 1, no grupo 1. Aqui, o Imperador pede para que você planeje mais as coisas, seja mais organizada, cuide mais do teu dinheiro, dos teus relacionamentos, seja mais estrategista. Não faça as coisas por fazer. Faça as coisas por um propósito, faça as coisas com um norte a se guiar e não fazer por fazer, não fazer no automático, mas sim fazer porque você se conhece. Lembra que o imperador vem após a imperatriz. Então é depois de ter esse lado de dentro curado, fértil, feliz, que a gente planeja o que a gente quer. Porque enquanto a gente não olha pra dentro, não cuida das nossas emoções, como é que a gente sabe o que a gente quer, pra onde a gente quer ir? Muito obrigada por ficar até aqui. Se você gostou da minha forma de ler e você quiser agendar um atendimento para entender para onde você precisa olhar para a tua vida, quais as reflexões que você precisa na tua vida nesse momento, os meus contatos estão aqui embaixo para você fazer um agendamento particular comigo, direcionado apenas para sua energia. Muito obrigada para você que viu esse vídeo até aqui. Você que foi do número 2, que escolheu esse monte, me comenta aqui, salva esse vídeo, curte, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Me diz se fez sentido pra você, eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima.